Você já se encontrou em uma situação em que não conseguia achar uma maneira de sair dela? Claro, né? Creio eu, tantas. Foi assim que Alessandro Kozak se sentia. Ele chegou ao fundo do poço. Foram anos envolvidos no mundo das drogas. Um dia, tudo mudou. Alessandro descobriu em Deus a paz e a alegria que tanto procurava. Vamos saber agora mais detalhes dessa história. Alessandro, boa noite e bem-vindo ao programa. Boa noite, Vanderlei. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Bom te receber aqui, viu? Você tem uma história muito intensa, uma história muito grande que não vai dar tempo, claro, da gente contar toda ela num programa só. Mas vamos tentar aqui conciliar o tempo para que você nos passe como foi a sua vida. Eu vejo aqui no resumo da sua história que você é filho de pais que foram hippies. Como é que é essa história e como é que é ter sido criado num ambiente com pais, vamos botar uma aspas aqui, tão avançados assim, tão modernos? É verdade. Na realidade, eu nasci no ano de 1981. Os meus pais são da geração do ano 60 e dos anos 70. Que minha mãe me teve muito nova, com 23 anos. Foi nessa geração hippie, onde veio essa geração hippie. A geração do paz e amor. Paz e amor, do rock and roll. Minha mãe escutava muito Beatles, Rolling Stones e Led Zeppelin. Então eu fui criado nesse ambiente dentro de casa. Janis Joplin. Quer dizer, mas quando você nasceu, esse movimento já tinha quase que não desaparecido, mas ele estava assim já numa fase, já que ele foi muito forte nos anos 60. Isso. Não é isso? Eu me lembro porque eu vivi os anos 60. Isso. Eu já tive o cabelo aqui. Minha mãe era muito influenciada por esse movimento. Então ela continuou, mesmo com esse movimento decaindo, e entrando nos anos 80, 70, 80, que foi Cazuza, Renato Russo, ela continuou escutando essas bandas, de rock and roll. Então eu fui criado dentro da minha casa, meu pai também, escutando esse tipo de música, onde ali em casa as coisas eram um pouco normal demais, um pouco tudo muito liberado, onde foi que eu sentia o cheiro da erva, da maconha, enfim. Mas não que eles me davam isso, não. Eles foram pais maravilhosos, mas eram muito novos, não tinha entendimento, e era esse movimento do paz e amor, movimento do álcool, das drogas, que era muito intenso nessa época. Então, Agora, isso te afetou de alguma forma? Me afetou da seguinte forma. Eu fui criado nesse ambiente, dentro de casa, e quando eu saí para a rua, e num instante eu senti o cheiro da maconha na rua, passou um carro, eu estava andando na rua, o rapaz me pediu um isqueiro, eu já tinha começado a fumar cigarro, porque minha mãe fumava também cigarro, meu pai, e o primeiro cigarro que eu fumei, eu tinha 8 anos de idade, e eu peguei o cigarro da minha mãe, o cigarro Charme, na época tinha esse cigarro Charme. Então eu estava fumando escondido. Que de charme não tinha nada. De charme não tem nada. E eu fui fumar na rua escondido, eu estava com um isqueiro no bolso. E passou eu lembro que era até um Fusquinha. Ele parou, o rapaz falou assim: "Você tem isqueiro aí?" Eu falei: "Tenho." E eu emprestei o isqueiro para ele, e ele acendeu um baseado e soltou aquela fumaça no meu rosto. E naquele momento eu senti o cheiro da maconha, e aquele cheiro me era familiar, porque eu já sentia dentro de casa aquele cheiro. E foi assim. E isso acabou despertando em você interesse em experimentar? Porque até então, a despeito de dentro da sua casa ser uma coisa comum, você não tinha feito uso até então. Não, eu já tinha experimentado com colegas na rua. Eu já estava bebendo, já estava indo para festinha com 12, 13 anos e fumando maconha. E aquele cheiro, quando me despertou, eu cheguei em casa, eu fui procurar para ver se tinha realmente maconha dentro da minha casa.
foi quando eu encontrei, né? Igual cheirando, encontrei nas coisas lá dos meus pais. E aí você invernou? Aí eu comecei a roubar a maconha deles, né? E fumar com meus amigos. Eu comecei a fumar muito cedo, com 13 anos. Com 14 anos eu já descobri um lugar onde vendia, que era aqui em Belo Horizonte, na região de Contagem, se eu me lembro bem, era a região do Durval de Barros, que eu ia lá comprar maconha. Ali a maconha era mais barata, porque eu sempre fui criado na Zona Sul aqui de Belo Horizonte. Então já aos 14 anos eu já trazia essa maconha mais barata para vender, para mim ter o meu uso de graça, não ter que gastar, né? Porque o uso da droga, das drogas, ela é um consumo muito grande. A pessoa tem que ter dinheiro para sustentar o vício. E aí você não é começou, barato, né? de certa forma, a fazer um tráfico meio que para o sustento seu. Eu comecei a fazer um tráfico para o meu sustento. Mas isso levou a outros caminhos? Levou a outros caminhos, porque é um ciclo, né, vicioso que não tem fim, é um abismo escuro, né, que não acaba. Então, assim, dali da maconha foi para a cocaína, e também já comecei a usar cocaína, e a cocaína já é mais caro, então já comecei também a comprar para revender, para mim poder sustentar o meu vício da cocaína. Aí passei a envolver com mulheres, né? Eu falo assim, comecei a frequentar os sepulcros da cidade, né? Que são os bares, o centro da cidade e casa de prostituição. Então isso me custava muito dinheiro. Então eu tinha que tirar dinheiro de alguma forma de algum lugar, né? Então era isso que me levava a ter que fazer essa divisão. E como é que você conseguiu sair dessa situação? Porque houve um momento em que a sua vida toma um outro rumo, né? Eu comecei a usar droga muito novo, né? Quando eu estava mais ou menos com uns 20 e poucos anos, a coisa tomou uma proporção muito, muito grande e eu fui preso aqui em Belo Horizonte. Preso por causa da droga? Por causa da droga. Eu fui preso, mas eu fui logo solto, né? Fui preso como usuário e fui para outra cidade. Foi quando a minha família me internou numa clínica de recuperação pela primeira vez. Que eu fui lá para Vassouras, no Rio de Janeiro, onde eu fui internado. A essa altura, seus pais continuavam fazendo uso de drogas, não? Eu prefiro acreditar que não. Sim. Mas isso na minha casa Eu digo quando eles te conduziram para essa internação. Eu prefiro acreditar que não, né? Porque eu penso assim... Não, eu estou perguntando até porque, de repente, era uma coisa meio paradoxal, né? Se de repente fazendo uso, agora te vendo envolvido também, mas não querendo para você essa situação a ponto de levá-lo para uma internação, era uma coisa meio conflituosa. Ah, né? Mas muito. Porque a situação que eu cheguei foi num nível proporcional muito grande, né? Eles chegaram a um ponto de não saber o que fazer mais, né? Pelo fato de encontrar muita droga, né, na minha casa, polícia na porta e bandido ligando, me ameaçando. Então, enfim, eles chegaram a um ponto foi quando meu pai, eu lembro desse dia, como se fosse ontem, ele entrou no meu quarto desesperado, né? Querendo saber o que estava acontecendo, como que faz para resolver isso? Ele, pelo amor de Deus, eu lembro que ele falou assim, pelo amor de Deus. Aí eu escutei ele. Aí eu falei, tá, o que a gente pode fazer? Aí eu falei, então vamos para uma clínica, tem que me tirar daqui, porque aqui não dá mais para mim. Aí foi quando eu saí daqui de Belo Horizonte, fiquei 10 anos fora de Belo Horizonte. E quando é que se deu a sua conversão de fato? Minha conversão foi em 2014. E em que situação foi? Eu passei por uma série de tratamentos, né? Passei também no exterior, quando eu fui para o exterior também fui preso. E lá na Espanha eu também fui condenado a 3 anos. Né? E você cumpriu essa pena na Espanha? Não, eu não cumpri, porque lá é o seguinte, quando você é condenado, você vai para casa.
e saiu mandado de busca e captura. Mas você foi condenado por causa de droga? Por causa de tráfico de droga. Aí na segunda-feira sai no sistema da polícia que você busca e captura. Mas aí, segunda-feira, o advogado falou, você vai embora amanhã ou você fica aqui e cumpre os 3 anos. Eu peguei e vim embora. E vim tranquilamente para cá. Isso já tem uns 7 anos atrás. Quer dizer, mas as portas para você na Europa com certeza estão fechadas. Não, já resolvi tudo. Ah, já? Graças a Jesus, né? Resolveu. Porque eu paguei um advogado e prescreveu a pena. Que lá com 5 anos prescreve. Eu já voltei lá e já disputei alguns campeonatos de jiu-jitsu. E graças a Deus está tudo em paz. Aliás, nós precisamos falar disso também, ainda tem que falar do seu projeto, mas vamos falar da conversão para a gente falar do projeto. Tá. Como é que a conversão se deu? Então, em 2014 eu passei por um tratamento psiquiátrico, clínico, numa clínica em São Paulo, uma clínica caríssima. Minha família gastou em torno de R$500 mil para me tratar. Era R$40 mil mensais para me manter lá nessa clínica. E ali eu li um livro de um pastor que chama Rick Warren. É um pastor americano. Esse livro chama Uma Vida com um Propósito. Um livro que você lê em 40 dias. É um livro que você lê em 40 dias, mas esses 40 dias você mudar de vida. E eu já tinha passado por algumas experiências espirituais muito pesadas e já tinha buscado outros caminhos que não me libertava daquilo que eu estava querendo ser liberto, porque eu já não estava aguentando mais. E foi quando ele, ali naquele livro, ele me orientou que eu tinha que buscar uma igreja e ter irmãos em Cristo Jesus na igreja. E eu nunca tinha ido em nenhuma igreja evangélica, eu já tinha ido em outras igrejas, de outras denominações, mas na igreja evangélica não. Foi quando eu fui numa igreja batista. E ali eu lembro a pregação do pastor João Leite, eu entreguei minha vida para Jesus. E a partir daquele momento ali, Deus começou a operar na minha vida. Eu frequentei essa igreja batista há algum tempo, mas eu não consegui fazer amizade ali, porque eu entrava e saía, eu estava precisando de um abraço, eu estava precisando de fazer amizade, e ninguém veio conversar comigo. Eu até me inscrevi meu nome para ir numa célula, mas nunca ninguém me chamou. Então eu fui para outra igreja. Só que eu continuei buscando Jesus Cristo através da palavra de Deus no meu quarto. E lendo a palavra, e querendo me afastar de todo o mal, querendo esquecer todo o passado. E eu escutei de uma moça que ela falou, tem um profeta numa igreja batista, vamos lá que ele revela. E ele vai falar tudo da sua vida. Eu falei, mais essa agora. E eu, como eu estava buscando muito de Deus, eu falei, então se Deus fala através dele, esse rapaz, Deus vai falar comigo através desse rapaz. E eu como tinha lido a Bíblia inteira algumas vezes quando eu estava internado, a única coisa que eu lembrava é que estava escrito na Bíblia que o nome de Deus era o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Eu até gosto de enfatizar mesmo a família, falar da família, porque é um Deus de hereditariedade. É o Deus de Abraão, Isaac, são gerações. Então, às vezes, a pessoa colhe coisas na vida que são coisas que vêm dos pais, Por isso que eu quis falar isso aqui, dos pais, Às vezes sem saber. Enfim, quando eu cheguei nessa igreja, o pastor estava pregando e ele falou assim, o Deus dessa igreja é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E naquele instante ali, eu recebi aquela palavra, eu fui de coração aberto e recebi o Espírito Santo. Foi quando eu fui impactado e fiquei possesso pelo Espírito Santo e, mais do que possesso, eu fiquei cheio do Espírito Santo. Vamos trocar o possesso pelo possuído pelo Espírito isso, Santo. Possuído. Cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. E a partir dali eu me converti e até hoje eu estou na presença do Senhor. Isso é bom. Você tem um trabalho, aliás, nós vamos trazer aqui algumas histórias em próximos programas de pessoas que estão sendo trabalhadas, alcançadas por esse trabalho que você tem realizado. Como é que é esse trabalho? E ele começou, chama Casa de Ajuda Leões de Judá. Ele começou com esse propósito de buscar pessoas que estavam vivendo a mesma situação que você? Sim, começou com eu fui
eu estava indo no centro da cidade e o rapaz, e eu, por uma intuição, uma orientação, uma voz do Espírito, Deus falou comigo, pega um rapaz lá no centro e leva ele para a casa de recuperação do pastor amigo seu. E eu quando fui, tinha um rapaz no centro e tinha um monte sentado ali na Tupis com o Olegário Maciel, e eu fui pregar o nome de Jesus, e naquele instante eu perguntei se alguém que estava ali queria mudar de vida, queria sair dali e ir para um lugar melhor, dormir em uma cama, tomar um banho, comer uma comida realmente que dê para comer, não ficar comendo osso, resto de lixo no meio da rua. Foi quando esse rapaz se prontificou aí. E eu levei esse rapaz hoje é um rapaz que está transformado, um rapaz que está casado, um rapaz que tem um apartamento, o emprego dele. Isso foi quando começou. Isso tem uns 2 anos e meio atrás. O trabalho é bem recente, né? Lá você tem quantas pessoas hoje nesse trabalho de restauração, vamos chamar assim? Tenho 30 internos. 30 internos. Isso. Alunos, né? Sim. E você chama de alunos, no caso, né? Porque no seu caso não é uma comunidade terapêutica, né? É uma ONG. É uma ONG que trabalha focado nas pessoas em situação de rua. Em situação de rua, em situações dos vícios também. Né? Claro, vindo da rua, vindo com aquela bagagem toda de problemas que a rua... Mas tem muita família, famílias boas, famílias da Zona Sul, que às vezes me ligam e internam os filhos, às vezes o marido ou algum parente. Você disse que tem 30 internos lá hoje, 30 sendo acompanhados. E a sua estrutura lá comporta quantos? 30. Está no limite, então. Quer dizer, não tem espaço para mais nada. Não, lá fica sempre cheio. Sempre cheio. Eu falo que... Mas se alguém precisar falar com você, uma palavra de orientação, uma palavra de conselho, Alessandro, até pela própria experiência que você viveu, a pessoa pode, no caso, ligar para você se quiser ter uma palavra sua, uma orientação. Sim, estou sempre aberto. Eu tenho um telefone aqui, eu vou repeti-lo aqui, se estiver correto, vamos passar esse aqui. 98358-1627, é o seu. Sim, senhor. Código de área de Belo Horizonte é 31, anote aí, 31 98358-1627 é o telefone do Alessandro. Se você precisar falar com ele está dando a liberdade aqui agora, você pode ligar para ele. Alessandro, eu queria falar também desse projeto aí do jiu-jitsu. Você usa, quer dizer, você é lutador de jiu-jitsu. Sou. O dia que você esteve lá no gabinete comigo, você chegou na frente e falei assim, te encarar é ruim, hein? Eu coloco o jiu-jitsu como um estilo de vida que me mantém, né, equilibrado, né, com boa saúde, organizado e disciplinado em estar sempre bem, né? Acordar cedo, dormir cedo. E você disputa... Isso, eu disputo. Como é que a gente chama? São campeonatos? Campeonatos. Eu sempre tô lutando, né? Campeonato brasileiro. Esse ano, eu lutei 2 campeonatos importantes, que foi o europeu, em Lisboa, e o pan-americano em Los Angeles. E aí? Graças a Deus... Foi bem? Fui bem. No europeu eu fiquei em primeiro lugar e no pan-americano eu fiquei em terceiro. Então, quer dizer, vou brincar com coisa séria aqui para a gente encerrar. Tem um versículo que você deve gostar muito, né? Que é aquele que diz assim, é melhor dar do que receber. É verdade. É verdade. Embora no jiu-jitsu não tenha muito dessa coisa, mas é mais técnica mesmo, né? Isso. Pelo menos é o que eu imagino, não entendo nada. Né? E você usa o jiu-jitsu também para o trabalho lá com os seus internos? Sim, eu sou amigo de um professor, que ele tem uma obra social também, e aqueles que se prontificam a estar querendo aprender, eu levo até essa obra. Não, eu digo, mas os seus internos, por exemplo, eles mesmos. Trabalha com eles também? Isso, eles também treinam. A arte do jiu-jitsu? Isso. Que bacana. Alessandro, eu sabia que a gente tinha muito mais história do que tempo. Obrigado por ter vindo, fica aí um pouquinho mais comigo, viu? Obrigado, e vocês vão conhecer em programas mais à frente internos que hoje estão vivendo uma nova vida, aliás, nem internos mais, já passaram pelo processo e hoje já estão totalmente reintegrados. Trabalho que o Alessandro vem realizando lá na Casa de Ajuda Leões de Judá, viu? Daqui a pouquinho eu vou orar, nós vamos encerrar o programa, mas antes disso
eu quero que você coloque diante de Deus alguma necessidade que você tenha, crendo que Deus, no tempo dele, vai atender, tá bom? Se você puder, coloque a mão sobre a minha, vamos orar. Querido Pai Celestial, mais uma vez obrigado por este programa, obrigado pela vida do Alessandro, obrigado por tudo que o Senhor fez na vida dele, tem feito e com certeza fará muito mais. Obrigado por aqueles que oram comigo, o Senhor conhece a necessidade de cada um e eu te peço, vá ao encontro deles agora, meu Pai. E em nome de Jesus, oramos para que o Senhor traga a resposta da oração que estão fazendo neste momento. Em nome de Jesus, oramos, crendo que o Senhor trará a resposta e gratos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Queridos amigos e amigas, preciosos irmãos e irmãs, não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece aqui. Rede Super, inspirando você.